Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o N Assis com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui, bora falar um pouco da possibilidade, né, do Clube do Remo fazer 2 jogos contra o River Plate. E aí eu quero muito conversar com vocês sobre isso aqui, né? Surgiu essa possibilidade aí, acredito que não vai pra frente, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. E também bora falar um pouquinho sobre o planejamento do Remo, né? Como o Remo vai tratar o campeonato paraense, a gente tem que conversar um pouco sobre isso aqui também. Antes disso, tá? Deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante pro crescimento do nosso trabalho aqui, sua interatividade, tá, meu amigo? Não esquece de se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito. Você que já é inscrito, deixa o like, hype esse vídeo, comente também se você achar necessário. Dê a sua opinião aqui, é muito importante pra gente, tá? Esse vídeo tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Se você não foi na Santa Fé, o telefone da Santa Fé está aí na tela pra você. Chegando lá, você diz que é inscrito no canal e ganha o seu desconto. Lembrando que lá tem terços, inclusive personalizados do seu clube do coração, do clube do Remo, do rival, da Tuna, né? Você chega lá, diz que é inscrito no canal para você ter o seu desconto, você que é religioso, tá? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, primeiramente, bora comentar aqui um pouquinho sobre essa possibilidade do Clube do Remo fazer 2 amistosos contra o River Plate, né? É uma possibilidade que existiu sim, mas não acredito que vá para frente, tá? Até porque a empresa que queria trazer esse evento seria um amistoso em Belém, no Estádio Olímpico do Pará, e um outro lá no estádio do River Plate, lá na Argentina. A empresa que queria fazer esse evento, ela queria que o evento fosse agora, no início da pré-temporada do Clube do Remo. E não vai acontecer, né, gente? Porque o Remo já viajou lá para o CT do Retrô, aonde vai fazer a pré-temporada. O Remo queria barrigar um pouco mais isso, queria levar lá para o meio do ano, né? Quando vai ter ali a pausa da Copa do Mundo, os jogadores do Clube do Remo estarão ali numa pré-atividade, eu diria, e aí provavelmente o Remo faria, talvez, esses jogos aí até para movimentar, né? Porque teria ali a questão da Copa e os jogadores do Clube do Remo ficarão, na verdade, só treinando. Não vai ter jogos, né? Vai parar por conta do evento todo da Copa do Mundo. Mas parece que o interesse da empresa mesmo era só trazer agora, no início da temporada. E como eu disse para vocês, não tem tempo. Porque o Clube do Remo vai fazer a pré-temporada, vai chegar os reforços para o Remo, né? E aí o Juan Carlos Osório quer o tempo máximo que ele puder para poder aprontar o time para o dia 28. Essa pré-temporada nada mais é do que deixar o Remo preparado para o dia 28 contra o Vitória lá na Bahia. O Remo está focado no Campeonato Brasileiro da Série A, tá? E isso é uma coisa que eu queria muito comentar com vocês aqui. Eu sinceramente não acho errado isso, aliás eu acho a opção mais correta. Mas eu vejo algumas pessoas comentando o seguinte: olha, o objetivo do Remo é permanecer na Série A. E o que vier depois é lucro. Só que o que vem antes, né? Porque o Campeonato Paraense começa agora, no dia 24, e vai até março. Depois você tem uma Copa Norte. E depois, obviamente, né, a Copa do Brasil, junto com o Campeonato Brasileiro, para o Clube do Remo. Não é novidade para ninguém que o Remo vai ter um orçamento muito acima. O orçamento, para você ter uma ideia, tá? O orçamento do Remo mensal vai ser o orçamento anual do nosso filho. Vai ser 2 orçamentos da Tuna, 3 orçamentos da Tuna. O orçamento mensal do Remo, para você ter uma ideia. E aí, é muito significativo o seguinte: o Remo vai jogar com o time alternativo o Campeonato Paraense, isso é certo. O clássico, o primeiro clássico contra o nosso filho, provavelmente o Remo vai jogar com o time reserva esse jogo. Sabe por quê? Porque o jogo, se eu não me engano, é no domingo. E na quarta-feira o Remo enfrenta o Atlético Mineiro lá em Minas. Qual o jogo que você acha que o Remo vai priorizar? Um jogo de Campeonato Paraense, aonde se você perder não faz a mínima diferença, porque provavelmente o Remo vai se classificar para as fases finais do campeonato. E é claro, né, perder para Mucura sempre dá raiva pra gente, né? Porque eles querem dizer que a gente é freguês deles, mas não vai mudar nada, porque o Mucurento aqui, o Marcelo Guedes, o G. Beckman,
o Radbala, né? Esses mucurentos aí vão morrer e a mucura vai ser freguês do Remo, pra sempre. Isso aí é pra sempre. Nunca vão ultrapassar a gente no número de vitórias, muito menos agora, né? Mas mesmo assim, é algo que incomoda a gente perder pra eles. Mas o Remo deve jogar com o time reserva esse jogo. E a reta final da Série A ainda será algo discutido internamente. Da Série A não, do Campeonato Paraense. Porque se classificarão 8 equipes para a reta final. E o Remo deve se classificar, com certeza, para a reta final do Campeonato Paraense. Uma coisa que pode me preocupar é o seguinte. Se o Remo não tem time reserva para chegar numa reta final de Campeonato Paraense, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. Porque o time reserva do Remo, ele consegue ganhar o Campeonato Paraense. O time reserva do Remo. E eu vou te falar aqui o time reserva do Remo agora para você. Igor Vinícius, lateral direito ali, provavelmente vai ser um garoto da base. E o Remo ainda está buscando ainda um lateral direito. Dupla de zaga ali, você tem, a princípio, né, o Reinaldo. E aí você vai ter provavelmente um Klaus da vida. Lateral esquerdo, Sávio. Meio de campo, Pavani e Cantilho. Jaderson. Um ataque ali, Marrone. Um João Pedro. Um time desse não dá para ser campeão do Campeonato Paraense. E nós temos sim, gente, que cobrar o título. Nós estamos atrás do nosso filho no Campeonato Paraense. Que história é essa? A gente está atrás deles. Na verdade, a gente tem que ficar sempre atrás deles, né? Mas no outro sentido. Não nesse sentido aí, no sentido de títulos. Então, meu amigo, e a gente foi ultrapassado por eles por esse momento ruim que a gente teve. Porque até 2008 estava empatado. Se eu não me engano, eram 43 para cada um, 44 para cada um. E aí a gente teve esse período de 5 anos sem ganhar o Campeonato Paraense, eles empilharam 3 na frente da gente. Que foi 2009, se eu não me engano, 2011, que eles ganharam em 2013. Né? Não lembro bem, mas foi basicamente isso. E a gente foi voltar a ser campeão em 2014. Então a gente tem que voltar à nossa hegemonia no Campeonato Paraense, que é nossa. E é óbvio que a gente não pode deixar o campeonato de lado. Só que é o seguinte, dificilmente o Remo vai botar time titular para jogar o Campeonato Paraense. Dificilmente. Mesmo assim, o time reserva do Remo já é uma atração. E aí você sobe alguns garotos da base. Eu sou a favor, sim, do Remo ter um time forte para jogar o Campeonato Paraense. Mas não mexe nesse time do Campeonato Paraense. E aí os caras que estiverem voando lá, Jaderson, Pavani, que estiver jogando muito o Campeonato Paraense, aí os caras sobem para a Série A. Aí os caras sobem para o elenco da Série A. Mas o Remo tem que ter um elenco de nível da Série A. E como eu disse para vocês, o nível do Campeonato Paraense não é um nível elevado. O Remo, com o time de Série B que ele tinha esse ano, ele ganha o Campeonato Paraense. Ou alguém tem alguma dúvida disso? Eu não tenho dúvida nenhuma referente a isso. O Remo, com o time de Série B que ele tinha esse ano, ele ganha o Campeonato Paraense com a mão nas costas. Mas é claro que se a água bater ali no joelho ou bater aqui na barriga, o Remo vai ter que apelar, né? Vai ter que apelar, vai ter que botar os jogadores da Série A para jogar o Campeonato Paraense para ganhar o título. E uma coisa que o Marcos Braz prega muito internamente, isso aí já me falaram. Ele é tarado por conquistas. Ele é tarado por título. É duas coisas que o Marcos Braz é tarado, é CT e título. É o que ele cobra, é o que ele fala diariamente. Querem ganhar taças aqui. Pô. E ele não tá errado. Só que o Marcos Braz sabe de uma coisa. A prioridade do Remo, nessa temporada agora de 2026, é a permanência. Mas vocês acham que o Remo vai se contentar só com a permanência na Série A? Vocês acham que o Remo não quer algo a mais? Uma vaga na Copa Sul-Americana? E eu estava vendo aqui um levantamento, 55 pontos garante a vaga na Copa Sul-Americana. Essa é a pontuação de Copa Sul-Americana. A pontuação de permanência, 46 pontos. A pontuação de Copa Sul-Americana, além dos 46 pontos, mais 3 vitórias. Somou os 46 pontos ali, mais 3 vitórias, o Remo estará na Copa Sul-Americana na próxima temporada. E é isso, né? Porque a Libertadores, tudo bem, disputar uma Libertadores entraria para nossa história totalmente, mas é difícil. É difícil, é muito difícil. Muita gente olha assim pro Mirassol, né? Mas olha o Bahia aí, gente.
O Mirassol é um ponto totalmente fora da curva. É só você olhar o Bahia. Pega o Bahia como um exemplo. O Bahia é um investimento multimilionário, um time que é bancado ali pelo Grupo City. E o Bahia não consegue se classificar de maneira direta para a Libertadores. Não consegue. O Fortaleza, para se classificar para a Libertadores das maneiras que ele se classificou, de maneira direta, foram 3, 4 anos. Não é fácil. Não é fácil. Eu não acredito, sinceramente, que o Remo vai se classificar para a Libertadores nesse ano. Agora, uma Sul-Americana dá para acreditar sim. Dá para acreditar. Dá para sonhar com a Sul-Americana sim. Primeiro, a permanência. E referente ao Campeonato Paraense, provavelmente jogaremos eles com um time 2. Ou até mesmo um time 3. Não sei. Mas acho que um time 2 de jogadores ali que permaneceram na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Remanescentes. E claro, garotos da base. A gente tem que observar a base, rapaziada. A base do Clube do Remo, ela vai jogar a Copinha com um único intuito. Os destaques da Copinha serão reintegrados com esse elenco que vai jogar o Parazão. E cara, isso é planejamento. Isso sim é algo que é feito ali na risca. O Marcos Braz não dá ponto sem nó. A gente recebendo as informações, porque os caras já estão blindando, né? A gente, mas esse tipo de informação tem que ser passada para o torcedor entender como serão os processos, entendeu? E é por isso que a gente traz aqui, o Legado vem aqui e traz aqui as informações para vocês, aquilo que a gente recebe. Infelizmente, nos últimos tempos, a diretoria do Remo estava blindando aí a questão de informações, mas nisso aí a gente tem que bater palmas, porque você coloca os garotos para jogar, né? O Remo vai ter 2 jogos ali iniciais contra um time do Tocantins e um time de Roraima, dá para vencer os 2 jogos. O Remo tem uma base superior a essas duas aí. E depois enfrenta o Palmeiras. Que aí, meu amigo, aí esse jogo contra o Palmeiras do Remo é um jogo em que o Remo vai ter que ir jogar para não tomar uma goleada, né? Mas mesmo assim, a gente fica observando os garotos. Vai ter o Cacaroto, vai ter outros jogadores que a gente pode observar que são bons, que pode subir pro time profissional. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Lembrando, o Legado vai fazer a cobertura da Copinha aqui também, tá? Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.